Vamos então entrar aqui no tema dessa noite, que é a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Nós estamos estudando o preâmbulo da declaração doutrinária da CBB. Estamos analisando aquele documento que inicia, antes dos artigos, inicia ali fazendo uma apresentação mais geral da posição, da postura dos batistas. Olha, eu quero dizer uma palavra aqui para vocês e quero que vocês gravem isso. As pessoas, quando tomam esse documento da Convenção Batista Brasileira, geralmente desprezam o preâmbulo, nem olham para ele. Vão direto para os artigos de fé, querem conhecer a doutrina. Mas o preâmbulo da declaração doutrinária da CBB é um preâmbulo importantíssimo. Não pode ser desprezado. Olha, esse preâmbulo, pessoal, até o ponto em que eu já pude examiná-lo com calma, essa não é a primeira vez que eu faço isso, esse preâmbulo ele tem apresentações riquíssimas sobre os batistas, uma cosmovisão batista. E o que está aqui apresentado, que foi dito, afirmado pelos batistas brasileiros que escreveram a declaração doutrinária, é simplesmente incorrigível, fantástico, perfeito. Seria muito bom se a Convenção Batista Brasileira, inclusive, sugerisse às igrejas locais que estudassem o preâmbulo da declaração doutrinária da Convenção Batista. Porque esse preâmbulo está cheio de informações ricas, históricas, os princípios batistas, muitas declarações sobre o que é o governo batista, o que é uma igreja local. Gente, há muita riqueza nesse preâmbulo. Eu queria ter mais tempo para tratar em mais aulas sobre o conteúdo do preâmbulo. Infelizmente, nós estamos fazendo isso meio que correndo. Mas, olha, quando esse curso terminar, nós já estamos organizando o livro que vai ser apresentado sobre a declaração doutrinária da CBB. Já tem muita coisa produzida, separada, pesquisada para entrar nesse livro. O nosso projeto é, depois do curso, apresentar esse livro. O livro não vai ser simplesmente uma transcrição das aulas, vai ser, de fato, um livro denso sobre a declaração doutrinária da CBB, com muitas informações que eu não falei aqui nas nossas aulas, né, no nosso discussão aqui do programa Nossa Herança Batista, porque não dá tempo fazer isso. Mas no livro a gente vai detalhar muita coisa. Então, vocês vão ter a oportunidade de ver isso no livro, muitos detalhes. O preâmbulo tem um capítulo especial, que não é um capítulo pequeno, tratando sobre o preâmbulo da declaração doutrinária da CBB. Mas vamos lá, eu vou fazer a leitura do preâmbulo, da parte que está faltando ser examinada. Eu quero também lembrá-los que essa é a terceira aula sobre o preâmbulo. Estamos aqui percorrendo, examinando detalhadamente o que o preâmbulo diz. E essa já é a terceira aula e quero encerrar com essa aula aqui, a leitura do preâmbulo. Na próxima aula, nós já vamos entrar, então, no estudo dos artigos de fé da declaração doutrinária da CBB. Agora, o preâmbulo diz o seguinte: caracterizam-se também os batistas pela intensa e ativa cooperação entre suas igrejas. Nós vimos isso lá na aula passada. Agora, o que é novo, o que vamos estudar hoje? Diz o seguinte: não havendo nenhum poder que possa constranger a igreja local, a não ser a vontade de Deus, manifestada através do seu Santo Espírito, os batistas, baseados nesse princípio da cooperação voluntária das igrejas, realizam uma obra geral de missões, em que foram pioneiros entre os evangélicos nos tempos modernos, de evangelização, de educação teológica, religiosa e secular, de ação social e de beneficência. Para a execução desses fins, organizam associações regionais e convenções estaduais e nacionais, não tendo estas, no entanto, autoridade sobre as igrejas, devendo suas resoluções ser entendidas como sugestões ou apelos.
para os batistas, as escrituras sagradas, em particular o Novo Testamento, constituem a única regra de fé e conduta, mas de quando em quando as circunstâncias exigem que sejam feitas declarações doutrinárias, que esclareçam os espíritos, dissipem dúvidas e reafirmem posições. Cremos estar vivendo um momento assim no Brasil, quando uma declaração desse tipo deve ser formulada com a exigência insubstituível de ser rigorosamente fundamentada na palavra de Deus. É o que faz agora a Convenção Batista Brasileira nos 19 artigos que seguem. Aí, então, a apresentação dos artigos teológicos da declaração doutrinária. Agora, veja, pessoal, vocês perceberam quanta riqueza há aqui, quantas afirmações importantes, fortes, boas afirmações foram ditas aqui? Muitas. Tem muita coisa aqui importante. Agora, eu quero começar essa aula de hoje lembrando a vocês, porque eu já disse isso outras vezes, que os batistas brasileiros atualmente, preste atenção, não estou falando daqueles que escreveram a declaração doutrinária, e nem daqueles que aprovaram a declaração doutrinária, estou falando de uma geração posterior. A declaração ela começou a ser trabalhada ainda na década de 50, já entrando para 60. Nessa década, nessa virada de décadas, a declaração doutrinária começou a ganhar adeptos, as pessoas começaram a estudar para preparar uma declaração doutrinária. Os anais da Convenção Batista Brasileira vão mostrar perfeitamente a primeira assembleia em que foi ventilado a ideia e juntada também uma comissão, formada uma comissão para cuidar de uma nova declaração doutrinária para a Convenção Batista Brasileira. Então, isso começou ainda na década de 1950, entrando na década de 60. Eles começaram a se estudar, ventilar isso. Então, nós temos aí um período até a sua aprovação. Essa declaração foi aprovada em 1986. Então, de 50 a 86, nós temos aí mais de 30 anos, pelo menos, em que a declaração vinha sendo, então, analisada, estudada, elaborada, em outras palavras, vinha sendo preparada até estar pronta em 1986 e ser aprovada na Assembleia de 1986. Então, veja, naqueles dias primeiros, havia uma visão completamente diferente, muito mais batista na Convenção Batista Brasileira do que temos hoje. E eu vou mostrar isso para vocês em detalhes. Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero apresentar para vocês é essa declaração aqui sobre missões e cooperação com outras igrejas batistas. A Convenção Batista Brasileira, ela sempre teve um foco importante, missões. A Convenção Batista Brasileira, ela iniciou os seus trabalhos no Brasil pensando na expansão das igrejas, ou seja, em plantar novas igrejas. Esse é um ponto característico dos batistas. Isso aqui é uma marca brasileira. A nossa igreja no Brasil, ela é fruto de um trabalho missionário. Então, nós somos literalmente fruto de missões estrangeiras. Os batistas americanos vieram para o Brasil, fizeram missões no Brasil, e aí então nasce a igreja brasileira. A igreja brasileira, quando começa a se organizar com a Convenção Batista Brasileira, também começa com esse espírito de missões. A igreja já começa a se organizar olhando para o futuro e para a plantação de igrejas, ou seja, para o desenvolvimento, a expansão do evangelho no Brasil. Essa é uma visão muito nobre, uma visão bíblica, uma visão cristã. E eu amo isso nos batistas brasileiros. Essa ênfase que eles têm, o desejo que eles têm em realizar missões. Isso aqui é muito bom. Falta em muitas igrejas batistas reformadas esse âmago atual em realizar missões.
Então, vamos dar a César o que é de César, como disse o nosso Senhor. O texto do preâmbulo diz o seguinte quanto a isso. Caracterizam-se também os batistas pela intensa e ativa cooperação entre suas igrejas, não havendo nenhum poder que possa constranger a igreja local, a não ser a vontade de Deus, manifestada através do seu Espírito Santo. Os batistas, baseados nesse princípio da cooperação voluntária das igrejas, realizam uma obra geral de missões. Então, veja, essa obra de missões que os batistas empreendem, ela é uma obra realizada através da cooperação com outras igrejas. E isso é, na verdade, uma estratégia de trabalho. Em lugar de deixar as igrejas locais por si mesmas, para que elas mesmas, com seus próprios recursos, com suas próprias capacidades, realizem missões por si só, os batistas decidiram cooperar mutuamente para que esse trabalho pudesse ser feito com mais vigor. Então, veja, se esta igreja é uma igreja pequena, não tem condições de arcar com um trabalho de grande envergadura missionária. Se juntarmos 2, 3 ou 4 igrejas para realizar esse trabalho, de plantar uma nova igreja, de realizar missões, de enviar um missionário, a coisa vai andar de maneira mais rápida e vai andar também de maneira mais próspera, sem sobrecarregar as igrejas locais. E essa foi a visão que os batistas tiveram no princípio, né? A convenção teve essa visão. Lembre que o texto diz que eles são caracterizados por essa cooperação entre as suas igrejas, ou seja, uma igreja coopera. Isso não tira, em momento algum, a soberania de cada igreja local. Porque uma igreja local A, que está cooperando com a igreja local B, ela pode, na hora em que desejar e que achar prudente, deixar essa cooperação, deixar de realizar missões, ou pelo menos realizar sozinha, ela pode romper quando quiser. Então, a igreja, embora coopere com outra igreja ou outras igrejas, ela não perde a sua soberania. Ela é uma cooperação para um fim maior, e não uma cooperação para que haja intrusão na igreja local. O texto, então, diz que, apesar de haver essa cooperação, não há nenhum poder, isso aqui é muito importante, nenhum poder que possa constranger a igreja local, a não ser a vontade de Deus manifestada através do seu Santo Espírito. Então, a igreja local, ela é totalmente soberana na sua existência, nas suas decisões, naquilo que ela vai, na maneira como ela vai usar os seus recursos financeiros que ela mesma, os próprios membros entregam voluntariamente, como esses recursos vão ser utilizados. É a igreja quem decide isso. Nenhuma cooperação, nenhuma junta missionária, nenhuma convenção tem poder para intrometer-se e decidir os destinos de qualquer coisa na igreja, mesmo das questões financeiras, qualquer que seja a questão. Não há poder nenhum, diz a Convenção Batista Brasileira, que possa constranger uma igreja local. Então, nenhuma igreja particular, nenhuma igreja local, por menor que ela seja, por mais insignificante que ela seja aos olhos humanos, ela é soberana em suas decisões. E nenhuma convenção pode ir nesta igreja e tentar usurpá-la, tentar usar o seu poder, a sua autoridade nesta igreja. Isso nunca pode acontecer. Tem acontecido muitas vezes, mas isso não é ser batista, isso é usurpação de poder. Isso é, na verdade, abuso de poder, um poder que ela não tem. Nenhuma convenção tem esse poder. Ainda o texto diz o seguinte, que os batistas, baseados nesse princípio da cooperação voluntária, perceba que a própria ideia de cooperação com as igrejas é uma decisão da igreja local. A igreja local é quem
decide se quer participar de uma cooperação com outras igrejas. A igreja local é quem decide se quer participar de uma convenção ou se quer sair de uma convenção, seja ela estadual, regional, nacional. A igreja local é quem decide. Ninguém pode constranger uma igreja a entrar numa convenção ou a sair de uma convenção, a permanecer numa convenção. Se uma igreja local está feliz em uma convenção e quer continuar o trabalho ali, que assim seja. E se ela desejar, então, sair da convenção, isso também tem que ser aceito, porque a igreja é soberana quanto a isso. Qualquer dificuldade neste sentido significa intrometer-se na decisão da igreja local. A igreja local só não pode deixar uma convenção se, em votação, a maioria dos membros decidir que não quer deixar a convenção. Então, a maioria simples numa igreja local vence qualquer disputa. É por voto. É nesse caso, uma democracia de fato. Então, o pastor quer sair da convenção, mas a igreja quer ficar, a igreja ficará na convenção. O pastor quer ficar, mas a igreja quer sair da convenção, a igreja sairá da convenção. Esse é o ponto. A igreja é soberana. A decisão é soberana. Então, os batistas, baseados nesse princípio da cooperação voluntária das igrejas, repito, cooperação voluntária das igrejas, realizam uma obra geral de missões. A Convenção Batista Brasileira, ela tem alguns braços importantes para realizar missões. As próprias convenções estaduais, então, cada estado do Brasil tem uma convenção, às vezes mais de uma convenção estadual, e essas convenções estão ligadas à Convenção Nacional, à Convenção Batista Brasileira. E segundo os documentos da convenção, estas convenções estaduais existem para auxiliar o trabalho missionário das igrejas locais, não para atrapalhar, mas para ajudar as igrejas locais no seu trabalho missionário. É uma espécie as convenções são cooperadores das igrejas locais. Elas não têm autoridade sobre a igreja local, estão ali para auxiliar as igrejas locais, naquilo que elas necessitam. Então, através dessa cooperação, e lembro, a Convenção Batista Brasileira tem a Junta de Missões Mundiais, onde realiza missões, enviando missionários das igrejas batistas para várias partes do mundo, às vezes com recurso sustentando missionários que estão em outros países. Os batistas brasileiros produzem todos os anos uma campanha de missões e eles enviam. Eu recebi o material já esse ano, e eles enviam ali revistas, pôsteres, etc., muitas informações sobre os missionários, pedidos de oração, etc. Então, esse trabalho é um trabalho importante, é um trabalho que não deve ser desprezado, ridicularizado de modo nenhum. Bom, se estão fazendo missões de maneira correta, se estão pregando o evangelho correto, eu não estou entrando nessa discussão, pessoal. Se você prega um evangelho equivocado, não adianta fazer missões, você vai atrapalhar, na verdade, a igreja. Então, fazer missões com um falso evangelho não é fazer missões. Mas eu não estou entrando aqui nessa questão se o que está sendo levado por todos os missionários, porque eu já ouvi muitas histórias de missionários que eu vou dizer uma coisa, são muitos absurdos, muitas coisas que acontecem que jamais deveriam acontecer, né? Então, isso não importa. O que importa é o espírito de missões, é focar na importância de fazer missões. Esse é o ponto principal. Tem um livro importante, gente, um livro publicado pela editora PES. O meu está muito velhinho, vou até ver se eu consigo depois de uma nova edição. Mas eu quero indicar esse livro para quem tem interesse em fazer missões, pessoal. Leiam esse livro aqui. Esse livro, Evangelização Teocêntrica. Esse livro é do Kuyper, é um livro que trata sobre a maneira, o espírito que se deve realizar missões. Tá? É o melhor livro que eu já li sobre
missões, evangelização e missões. Você não vai encontrar nenhum livro melhor do que esse, na minha opinião, no Brasil. Então, eu quero indicar que você lê esse livro e siga as orientações, os princípios que são apresentados nesse livro aqui, Evangelização Teocêntrica. É maravilhoso esse livro. Quem dera todas as missões dos batistas brasileiros fossem realizadas com base nos princípios, nas colocações teológicas que são descritas aqui nesse material. É um livro que vale muito a pena. Mas não é isso que eu quero discutir hoje aqui com vocês, né? Eu quero discutir a ideia de fazer missões, né? Que os batistas nasceram com esse impulso missionário, com essa ideia missionária que é de fato boa. Agora, um grande problema, pessoal, acontece aqui porque o texto do preâmbulo ele vai dizer o seguinte: quando ele está falando sobre as missões, essa cooperação voluntária das igrejas locais para realizar uma obra geral de missões, o texto diz: essa obra geral em que foram pioneiros, os batistas foram pioneiros entre os evangélicos nos tempos modernos. Então, veja, a Convenção Batista Brasileira está afirmando no preâmbulo que os batistas foram os pioneiros entre os evangélicos na era moderna da realização de missões, né? Ora, o pai das missões modernas, todo mundo conhece, foi o William Carey. E essa é uma referência ao batista, pastor batista inglês, William Carey. A convenção, no seu preâmbulo, não está citando, mas está fazendo alusão a William Carey, e é importante destacar aqui que o pastor batista William Carey foi um pastor batista particular, ou batista calvinista, que era apaixonado por missões. O coração de William Carey era um coração ardoroso para realizar missões. Este homem lutou com todas as suas forças nos seus dias, ali no século XVIII, para realizar missões, para sair da Inglaterra, sua terra natal, a sua igreja local, e ir para outros pontos do globo terrestre, pregar a mensagem da cruz, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não fez isso sozinho. William Carey foi impulsionado por várias outras pessoas que tomaram a causa para si e ajudaram Carey com todas as dificuldades na época. William Carey, pessoal, para quem não sabe, era um sapateiro, pobre. Ele era pastor de uma igreja muito pequena e era sapateiro, um sapateiro muito carente. Mas o desejo do seu coração era realizar a obra missionária, era levar o evangelho a outras terras, em outros lugares. Na oficina do William Carey havia um mapa mundi, em que todos os dias ele olhava para esse mapa e pedia a Deus que o ajudasse a levar o evangelho a outras partes do globo. Então, ninguém tinha feito isso antes. Nenhuma igreja evangélica da Reforma para cá havia feito missões. William Carey é o primeiro. E ele é um batista. Vamos gravar bem isso. Ele é um batista. É por isso que os batistas dizem que essa é uma característica, de fato, do grupo, não é? Se nós olharmos para as antigas confissões de fé, 1644, 1689, nós vamos ver esse impulso dos batistas por missões, especialmente se olharmos para os pastores batistas desse período que subscreveram esses documentos de fé calvinistas. Esses pastores, e eu quero citar aqui, por exemplo, um dos mais importantes pastores batistas nesse momento, nesse período, que foi o John Bunyan. John Bunyan era um pastor, um pregador do evangelho, cujo coração, assim como o de William Carey, era um coração ardoroso para realizar a obra missionária. E o John Bunyan também era um pastor calvinista. Você toma os sermões do John Bunyan, aproveitem, a editora O Estandarte de Cristo está publicando os sermões e livros escritos do John Bunyan. Já temos aí talvez uns 10 ou mais volumes do John Bunyan publicados em português, coisa que não tínhamos antes.
não tanto assim. E temos agora em português. Leiam os sermões de Bunyan. Leiam o que escreveram sobre John Bunyan. Leiam o que Joel Bick, o grande escritor sobre os puritanos, o grande especialista contemporâneo sobre os puritanos, escreveu sobre John Bunyan. O Bick vai dizer que o John Owen disse que daria todo o seu conhecimento apenas para poder pregar como John Bunyan pregava, com o coração de John Bunyan na obra. Então, pessoal, todos os nossos documentos de fé calvinistas lá do passado, toda a história batista, ela é marcada por um trabalho de evangelização. Evangelização, um trabalho impressionante que é pouco descrito. Esse trabalho, nos tempos mais antigos, é pouco descrito. Nós falamos de missões muito a partir de William Carey, mas não costumamos falar de missões antes de William Carey, ou seja, de uma prática evangelizadora, embora não tenhamos aqui as missões num sentido transculturais, mas já havia um intuito evangelizador, um intuito de conversão na pregação dos batistas calvinistas. Esse mesmo espírito está impregnado nos batistas da Convenção Batista Brasileira. A declaração doutrinária, aqui o preâmbulo está dizendo isso. E mais importante, pessoal, o preâmbulo da declaração doutrinária da CBB está reconhecendo William Carey como um batista ao qual eles estão ligados. Por que isso é importante? Isso é importante porque hoje muita gente na Convenção Batista Brasileira, e eu digo isso mais uma vez com muito pesar, mas há muitos pastores e igrejas locais, e até, mais triste ainda, dirigentes de convenções batistas estaduais, regionais, pessoas envolvidas na Convenção Batista Brasileira, que não aceitam a ideia de batistas reformados, como se os batistas reformados ou calvinistas não tivessem, por meio da sua pregação, vindo ao Brasil pregar o evangelho aqui. Como se esse espírito que os batistas brasileiros têm não fosse já um espírito dos seus pais, dos batistas, dos primeiros batistas. Como se o William Carey, ao qual a Convenção Batista Brasileira aqui está dizendo, foram os batistas os pioneiros, ou seja, foi o William Carey, aquele pastor batista calvinista, o pioneiro entre os evangélicos nos tempos modernos a pregar o evangelho da graça de Deus. Olha, o William Carey, quando estava organizando o seu plano, o seu projeto para realizar missões na Índia, ele foi para a Índia, ele não estava só. Ele teve a ajuda ali, como eu disse antes, de muitos homens, muitos pastores. Teve obstáculos também, mas teve ajuda. Um dos principais homens ligados ao William Carey foi o pastor e teólogo batista, o Andrew Fuller. Andrew Fuller, ele era, os seus biógrafos dizem, o teólogo do grupo. Ou seja, o homem voltado para as letras, aquele que escrevia, aquele que argumentava, aquele que preparava ali toda a fundamentação teológica para realizar missões. E, mais uma vez, nós estamos falando aqui, pessoal, de um grupo que era 100% calvinista. Não estamos falando aqui de um grupo mesclado, que havia calvinistas, arminianos. Estamos falando de um grupo que era 100% calvinista. Olha, eu ia falar desse livro só no final, mas eu vou aproveitar e falar logo para vocês. Leiam esse livro aqui, publicado pela editora Vida Nova. Esse livro aqui é muito antigo. Olha, a logomarca da Vida Nova ainda era, inclusive, aquela logomarca mais velhinha, né? Então, esse livro aqui é do Timothy George. Timothy George, que é um historiador batista, escreveu aqui o livro titulado em português Fiel Testemunha, Vida e Obra de William Carey. Veja que interessante esse livro aqui do Timothy George em algumas partes. Eu vou ler aqui pouca coisa para vocês, apenas para vocês terem uma ideia aqui do que se trata, tá? Veja. Ele diz o seguinte, na página 90, os batistas particulares, que são os batistas calvinistas, por outro lado,
resistiram a essas tendências liberalizantes e afirmaram com firmeza a teologia calvinista ortodoxa defendida em sua primeira confissão, a de 1644, e na segunda confissão de Londres, 1677 e 1689. Carey, Fuller, Ryland, Sutcliffe e Peirce pertenciam a esta tradição. Eles tinham muito orgulho de se chamarem de calvinistas. Veja, vocês estão entendendo aqui, o preâmbulo da declaração doutrinária da CBB está apontando e considerando, estendendo a mão para William Carey, um batista calvinista, dizendo: este homem, um dos nossos, foi o primeiro nos tempos modernos a levar o evangelho da graça de Deus adiante. Diz ainda: os primeiros batistas particulares, como John Bunyan, Benjamin Kitt, abraçaram todas estas doutrinas sem jamais imaginar que elas seriam um dia consideradas como um obstáculo à evangelização e missões. Não é isso que as pessoas dizem hoje? Que ser calvinista significa dizer que fazer missões é uma contradição, evangelizar é uma contradição. Veja, o Timothy George está dizendo que homens como John Bunyan, homens como Benjamin Kitt, que eram calvinistas seguros, assim como era Carey, Fuller, Ryland, Sutcliffe, Peirce, eles nunca podiam sequer imaginar que um dia alguém ia levantar um argumento como esse, que era simplesmente inaceitável. Calvinismo não tem nada a ver com não realizar missões, pessoal. Tem tudo a ver com missões. Veja, tem muito mais coisas aqui, eu não vou ler porque eu vou gastar muito tempo com vocês aqui. Mas prestem bem atenção. O que a declaração doutrinária está dizendo, nesta época inicial, é que William Carey, esse calvinista batista, é de fato o primeiro batista em tempos modernos a realizar missões, e a confissão está abraçando esse homem, estendendo a mão para esse homem. Agora veja bem, isso lá quando a declaração estava sendo preparada. Hoje, isso é considerado heresia pela grande maioria dos batistas brasileiros, o que é um grande problema, porque há hoje uma divisão entre os batistas que é inaceitável. Uma divisão entre batistas calvinistas e batistas arminianos na Convenção Batista Brasileira. E essa divisão não é boa. Ela só traz problemas. Dizer que os batistas calvinistas não são batistas ou que não tem nada a ver com a Convenção Batista Brasileira, no sentido histórico, tem tudo a ver. Pode não ter nada a ver com a doutrina arminiana, mas no sentido histórico de fundação, de envio de missionários, tem tudo a ver. Foi eles que mandaram para cá o povo evangelizar. Então, veja, o texto do preâmbulo diz mais o seguinte. Tem mais um detalhe. Estes homens que fizeram as missões fundaram a primeira sociedade para a pregação do evangelho em terras estrangeiras, e ela era chamada Sociedade dos Batistas Particulares. Gente, os batistas calvinistas tinham uma junta de missões, na verdade, foram os primeiros a ter uma junta de missões. Como é que esses homens não fazem missões? Como é que se sustenta o argumento de que calvinista não evangeliza, se estes homens foram os primeiros a criar uma sociedade missionária? Haviam batistas gerais, eles nunca fizeram isso. Batistas arminianos nunca fizeram isso. Foram os batistas calvinistas particulares que fizeram isso. Esse argumento de que batista calvinista não evangeliza é pífio, não é histórico, não tem fundamentação, não é bíblico de modo nenhum. O texto diz que os batistas realizam uma obra de evangelização, de educação teológica, religiosa e secular, de ação social e de beneficência.
Olha, tudo isso aqui, pessoal, está coberto de verdade. Então, os batistas, de fato, têm esse espírito evangelizador, como nós acabamos de ver aqui. Mas também esse espírito de educação teológica começa a ser bem forte a partir do século XIX, quando os batistas nos Estados Unidos fundam o primeiro seminário. E é importante lembrar que muitos pastores batistas brasileiros foram estudar nesse seminário. E muitos dos que vieram fazer missões aqui vinham oriundos desse seminário, haviam sido formados teologicamente neste seminário ou em outros seminários que foram estabelecidos pela Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Então, no Brasil mesmo foi criado o Seminário Batista do Recife, primeiro Seminário Batista brasileiro, depois o Seminário Batista do Sul, que na verdade fica no Rio de Janeiro, mas que é hoje um dos seminários importantes da denominação, né? O Seminário Batista do Rio de Janeiro, apesar de muitas críticas que o Seminário Batista do Rio vem recebendo, mas é um seminário histórico, um seminário respeitado e um seminário que já tem ajudado muita gente, muitos batistas brasileiros. Então, esse espírito de educação religiosa, de fato, é um espírito batista, mas não só educação teológica, né? Também a própria área de educação secular, muitas escolas batistas, né, funcionavam nas igrejas. Aqui mesmo na minha cidade, a primeira igreja batista da minha cidade tinha uma escola, na década de 60, tinha uma escola batista, né, uma escola que foi fundada ali pelo primeiro pastor que chegou na igreja e abrigou muitas crianças, formou muita gente. Tem muitas pessoas hoje que falam comigo, pessoas já de uma certa idade, formadas, já ali avós, na verdade, que me dizem, olha, pastor Marcos, eu estudei na Escola Batista de Campo Maior, no Colégio Batista, esse era o nome. Então, os batistas, eles de fato, existem outras vertentes do trabalho batista, das igrejas batistas locais, realizam essa obra muito diversa, né? Essa obra de ação social, de beneficência, as igrejas ou igrejas locais, ou cooperando mutuamente, reúnem-se para essa grande obra de ajudar as pessoas que têm necessidades, hospitais, criando creches também. Há uma obra desse tipo sendo realizada. O próprio pastor batista Charles Spurgeon, na Inglaterra, tinha um orfanato. São muitas os exemplos que poderíamos citar aqui de homens, pastores, igrejas locais, que realizaram essa obra social e de beneficência. Não há nenhum problema em realizar isso. Então, essa é uma verdade que, mais uma vez, os nossos pais batistas brasileiros não inventaram isso. A Convenção Batista Brasileira não criou essa forma. Ela simplesmente está seguindo o mesmo espírito dos seus antepassados, batistas ingleses, batistas norte-americanos. Eles ensinaram os batistas brasileiros a como fazer as missões, a evangelização, os seminários. Veja, o Seminário Batista do Sul, o documento teológico do Seminário Batista do Sul era o mesmo documento do Seminário dos Estados Unidos. Então, eles pegaram o documento teológico, a confissão de fé do seminário, que está lá quem quiser conhecer, na sistemática do James Boyce, da Pronobis, tem lá uma cópia integral deste documento, né? Que é o resumo dos princípios. Então, está lá, Abstract of Principles, e ali você vai encontrar todos os artigos de fé que eram necessários ser subscritos pelos professores do seminário. Então, era a declaração de fé do seminário. E os batistas brasileiros, ao fundar o Seminário do Sul, adotaram os mesmos princípios calvinistas lá da declaração do Seminário do Sul, do Seminário de Greenville, né? E hoje o Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos, Seminário Teológico Batista do Sul dos Estados Unidos. Então, isso, na verdade, foi um desenvolvimento que foi, no Brasil, se repetindo, né? Os batistas brasileiros deram continuidade a esse trabalho dos batistas americanos, que, por sua vez, tomaram dos batistas ingleses muita coisa.
Agora, o texto também diz o seguinte, ele vai falar também do associacionismo e da autonomia das igrejas locais numa linguagem muito clara. Para a execução desses fins, ou seja, de toda essa realização missionária, evangelística, de educação, de beneficência, etc., para a execução desses fins, as igrejas locais organizam-se em associações regionais, convenções estaduais e nacionais, não tendo estas, no entanto, autoridade sobre as igrejas. Pessoal, este ponto é fundamental para o que estamos vivendo em nosso tempo. Fundamental. Os batistas, mais uma vez, que escreveram a declaração doutrinária da CBB, especialmente o preâmbulo dessa declaração, estão aqui dizendo com todas as letras, e este é um princípio caro dos batistas em todo o mundo, mas que aqui no Brasil vem sendo de forma incontrolável, eu diria, atropelado. Atropelado pela convenção, pelas convenções estaduais, etc. Qual é o princípio? Que as convenções, sejam elas estaduais, regionais, nacionais, não têm autoridade sobre as igrejas. Veja, isso é realmente muito batista, porque os batistas entendem que uma igreja local é completamente soberana, aquilo que vimos agora há pouco. Aqui, os batistas estão escrevendo, estão deixando isso claríssimo como a luz do dia, como a luz do sol em pleno meio-dia. Nenhuma convenção tem autoridade sobre qualquer igreja, seja ela uma igreja gigante ou uma igreja minúscula. Toda igreja é soberana na perspectiva dos batistas. Portanto, é inaceitável que uma convenção, mesmo a Convenção Batista Brasileira, tente exercer qualquer autoridade sobre uma igrejinha de interior, uma igrejinha local. E o que nós temos visto, para tristeza nossa, é que muitas convenções têm atropelado esse princípio batista e têm expulsado pastores, caçado pastores, ameaçado tomar o patrimônio de uma igreja, quando de uma igreja de 100 pessoas, 70, 80 estão ali dizendo, estamos crendo, nossa decisão é essa, a convenção diz, vocês não podem decidir assim, se vocês decidirem assim, nós vamos tomar o patrimônio na justiça. Se vocês decidirem assim, nós vamos para a justiça comum. Gente, isso é tudo menos ser batista. As igrejas batistas não podem acatar, elas devem desconsiderar totalmente qualquer intromissão na sua esfera de autoridade de decisão. A igreja é soberana sobre qualquer que seja a instituição. Olha, eu quero... deixa eu ver se está aqui. Pronto. Eu quero indicar também esse livro aqui para vocês, do Benjamin Kitt, que foi inclusive citado naquele livro do George, né, do Timothy George. Esse livro, A Glória da Verdadeira Igreja, foi editado pela Pronobis, tem uma edição dele também no Estandarte de Cristo, é a mesma obra. E nesse livro, o Kitt vai falar sobre a eclesiologia da igreja. E ele vai deixar muito claro esse princípio que os batistas do Brasil estão afirmando no preâmbulo, de que a igreja é soberana. Ninguém, nada, ninguém no mundo tem nenhum poder na igreja, a não ser a própria igreja, os membros da igreja. Então, qualquer decisão que afronte a decisão de uma igreja local é uma estupidez. Não é ser batista. É, na verdade, infringir um dos principais princípios dos batistas. A liberdade de consciência, a autonomia da igreja, a soberania da igreja. E a convenção, nesse preâmbulo, diz mais. Diz o seguinte, devendo suas resoluções, ou seja, as resoluções das convenções estaduais, regionais, ou mesmo da Convenção Batista Brasileira, devendo suas resoluções ser entendidas como
sugestões, no máximo apelos, nunca autoridade exercida, nunca desrespeitar a decisão da igreja. Ou seja, o que a CBB ou qualquer uma das convenções estaduais no máximo pode fazer em relação à igreja local é sugerir alguma coisa, é dar uma opinião, é apontar, é dar sugestões, é ajudá-las com conselhos. No máximo, é isso. Nunca intromissão, isso é indevido, isso não é ser batista. Veja, esse princípio é caro, pessoal. E esse princípio vem sendo quebrado, vem sendo, na verdade, desconsiderado, quando, na verdade, os batistas deveriam entender, os batistas de todo o Brasil, que a igreja nunca deixou de ser soberana quando passou a associar-se a uma convenção estadual, regional, nacional ou mundial. A igreja ainda é soberana. Voluntariamente ela se associa, como também pode se desligar, na hora que quiser, na hora que bem desejar. O texto diz ainda, para finalizar, para os batistas, as escrituras sagradas, em particular o Novo Testamento, constitui a única regra de fé e conduta, não só o Novo Testamento, em particular, especialmente, o Novo Testamento, porque no Novo Testamento há uma linguagem mais voltada para a eclesiologia das igrejas locais. Por exemplo, a instituição da ceia do Senhor, o batismo, não é? A própria ideia do governo da igreja. Nós estamos falando de igreja e não do templo de Israel. Então, por isso os batistas estão dizendo que, em particular, o Novo Testamento, mas consideram as escrituras sagradas como um todo, o Antigo e o Novo Testamento, como sendo a palavra de Deus. Mas, em particular, o Novo Testamento constitui a única regra de fé e conduta para as igrejas locais, óbvio. Mas, veja, de quando em quando, isto é, de tempos em tempos, as circunstâncias exigem que sejam feitas declarações doutrinárias que esclareçam os espíritos, que dissipem dúvidas e que reafirmem posições. Isso aqui também é importante. E é verdade. Quando a igreja cristã se reuniu pela primeira vez num grande concílio ecumênico, isso aconteceu no século IV, no começo do século IV, numa cidade chamada Niceia. É o famoso concílio de Niceia. E nesse concílio de Niceia aconteceu, os documentos do concílio estão aí, para qualquer um ver, aconteceu que a igreja se posicionou, a igreja cristã, tá, se posicionou em relação à divindade de Jesus Cristo. Ou seja, a igreja reconheceu que Jesus Cristo é Deus, como o Pai é Deus e como o Espírito Santo é Deus. Ela reconheceu a Trindade divina, porque reconheceu a divindade do Filho, bem como do Pai e do Espírito Santo. Agora, por que a igreja se reuniu no concílio para tratar disso, para falar sobre isso? Eles estavam ali pensando, sem fazer nada, decidiram, vamos marcar um concílio e vamos aqui afirmar que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Não, irmãos. Houve, na verdade, uma necessidade de fazer isso, porque havia, naqueles dias, ideias que estavam circulando na igreja que afirmavam que Jesus Cristo não era Deus como o Pai era Deus. Jesus Cristo não tinha a mesma essência que o Pai, ele era de uma outra essência, uma essência menor. Jesus Cristo havia sido criado pelo Pai, portanto, ele teve princípio, não era eterno. E aí, para rechaçar essas heresias, convocou-se um concílio para ouvir a igreja como um todo. O que a igreja pensava quanto a isso? E o que a igreja pensava era: Jesus Cristo é Deus como Pai, como Espírito Santo. Jesus Cristo é homem e Deus. Foi essa a posição da igreja. Há uma trindade divina. Então, a afirmação é em decorrência
de uma acusação ou de uma doutrina falsa que estava começando a chegar na igreja. Então, foi necessário que a igreja se reunisse para afirmar isso. Os batistas estão dizendo exatamente isso, de quando em quando as circunstâncias exigem que sejam feitas declarações doutrinárias. O Concílio de Nicéia fez uma declaração doutrinária. A declaração doutrinária da CBB é uma declaração doutrinária. Tem vários artigos de fé aqui na declaração doutrinária. Para que servem as declarações doutrinárias? Veja que eles dizem aqui. Primeiro, esclarecer os espíritos. Isto é, deixar claro às pessoas como determinado grupo se posiciona, em que crê, qual é a sua confissão de fé. Dissipar dúvidas é o segundo ponto. A confissão serve para dizer o seguinte: olha, não há dúvidas de que esse grupo crê nestas coisas. Então a confissão deve ter clareza para que se dissipem dúvidas. Ela existe para que as dúvidas não permaneçam, para que a sua palavra seja suficiente para que qualquer dubiedade, qualquer estranheza seja dissipada. A declaração doutrinária não cumpre esse segundo ponto, porque a declaração doutrinária ela é confessada, por exemplo, por batistas arminianos e batistas calvinistas. Os dois abraçam a declaração e dizem: nós subscrevemos-nas. Todas as declarações que estão aqui, todos os artigos de fé que estão aqui, podemos perfeitamente subscrevê-los. Então, se ela consegue que grupos antagônicos na soteriologia, por exemplo, subscrevam-na integralmente, é porque há dúvidas nas suas declarações. Ela não dissipa todas as dúvidas, ela precisava de mais clareza para que essa questão fosse apontada. Olha, não é à toa que muita gente tem pedido que a CBB se posicione em relação à questão calvinista e arminiana. Qual é a posição da CBB, afinal de contas? Oficial, não é de uma igreja local, é da Convenção Batista Brasileira. A Convenção Batista Brasileira aceita pastores, igrejas calvinistas ou não aceita? A Convenção Batista Brasileira subscreve uma doutrina arminiana ou não subscreve uma doutrina arminiana? Então, é preciso clareza, e isso falta em muitos pontos na declaração doutrinária da CBB. Não é tão clara como nós gostaríamos que fosse. E, veja só, último ponto, a declaração serve para reafirmar posições. Ou seja, a declaração, quando surge, ela não surge como uma grande novidade. Ela surge para dizer o seguinte: está vendo o que nós pensamos lá atrás? Continuamos pensando nisso. Continuamos crendo nisso. Ela reafirma doutrinas. Ela pode até trazer novas afirmações, porque às vezes os tempos pedem mais clareza. Eu sempre digo o seguinte: no passado, na reforma, não havia declaração nenhuma em relação à questão homossexual, por exemplo. Mas no ano 2000, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, ao publicar a Mensagem Fé Batista, claramente traz um artigo que desmonta qualquer ideia homossexual, de aceitação na igreja. Está lá o artigo de fé sobre família, né, que aponta isso. Por quê? Porque os tempos exigem uma declaração assim. Mas eles não estão negando nada lá de trás. Então, as declarações reafirmam posições também. E por último, pessoal, e muito importante, cremos, dizem os batistas, cremos estar vivendo um momento assim no Brasil, quando uma declaração desse tipo deve ser formulada, ou seja, uma declaração doutrinária nova deve ser formulada, com a exigência insubstituível de ser rigorosamente fundamentada na palavra de Deus. Fecha aspas. Aqui termina o preâmbulo, né? Então, veja, os batistas aqui dizem o seguinte: estamos vivendo um momento que exige uma declaração de fé que reafirme as nossas crenças. Que momento era esse?
Que momento foi esse que os batistas estavam vivendo que exigiam uma nova. Opa, deixa eu pegar isso aqui. Uma nova declaração doutrinária. Deixa eu ver se eu dou sorte de achar isso aqui, pessoal, para mostrar para vocês. Pronto, tá aqui, pessoal. Olha, como eu disse para vocês, a declaração começou, a ideia de uma declaração começou a surgir, de uma nova declaração batista, no final da década de 50, entre a década de 50 e começo da década de 60. Por quê? Porque no meio batista começou a surgir a ideia de uma doutrina mais pentecostalizada entrando na CBB, nas igrejas batistas. Então, as igrejas começaram a ter a ideia de falar em línguas, como as igrejas pentecostais, começaram a ter uma teologia de visão, de sonhos, uma teologia de revelação profética, tudo aquilo que nós vemos hoje com constância nas igrejas pentecostais e até neopentecostais. Veja que interessante. Esse foi o motivo da CBB preparar uma nova declaração de fé, porque eles queriam afirmar a sua crença ortodoxa na doutrina do Espírito Santo e que nada tinha a ver com o pentecostalismo. Olha o que escreveu aqui o Reis Pereira no seu livro História dos Batistas no Brasil. Tá? Eu vou ler um trecho para vocês, prestem bem atenção. Veja, a comissão se reuniu 14 vezes em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Vitória, e finalmente concordou unanimemente num parecer apresentado à convenção em 1963, reunida em Vitória. Nesse parecer, dizia a comissão que deixava de definir o que seja batismo no Espírito Santo, que nunca fora definido em declaração de fé batista, mas afirmava que a crença em uma segunda bênção, bem como na existência atual dos dons de línguas e curas, não eram pontos de vistas adotados pelos batistas brasileiros através dos anos. Que o consenso dos batistas brasileiros era que a atuação do Espírito Santo na vida dos crentes se faz através de um processo chamado santificação progressiva, que manifestações emotivas, por mais sinceras que sejam, não podem ser apresentadas como padrão e ser seguidas por todos, que a ênfase dada à doutrina do batismo no Espírito Santo tem causado reuniões barulhentas, carregadas de emocionalismo, próprias do pentecostalismo, e tem provocado manifestações de orgulho pessoal, de orgulho espiritual, bem como proselitismo de crentes que não adotam tais ideias. Diz ainda o texto: o parecer final foi apresentado na Convenção do Recife em janeiro de 1964. Prossegue. Recomendava o parecer que as igrejas continuassem intransigentes no seu repúdio ao mundanismo e se esforçassem no cultivo de uma vida espiritual intensa, que os pastores procurassem realizar estudos especiais sobre a doutrina do Espírito Santo, inclusive usando nas escolas bíblicas dominicais uma revista que estava sendo preparada sobre o assunto. E, finalmente, que os pastores e igrejas que estavam afastando das práticas costumeiras dos batistas, nesse particular, reestudassem o assunto à luz do parecer apresentado e, caso persistissem em suas práticas, se sentissem à vontade para uma retirada pacífica e honrosa em benefício da paz e da causa de Deus. Então, veja, houve quem contestasse a competência da convenção de se manifestar em matéria doutrinária,
mas foi lembrado que a convenção tinha uma declaração de fé oficial, que não era a atual declaração da CBB, era a Confissão de Fé de New Hampshire. Foi lembrado que a convenção tinha uma declaração de fé oficial e que, naturalmente, tinha o direito de verificar as condições doutrinárias de qualquer igreja nela arrolada. Olha, por que eu li esse texto tão grande? Para vocês entenderem que a declaração doutrinária da CBB foi produzida, elaborada, não por qualquer coisa em relação ao calvinismo. Como muita gente diz, olha, a convenção não é calvinista, foi criada para abandonar aquela confissão calvinista de New Hampshire, porque os batistas não eram calvinistas, os americanos eram calvinistas, trouxeram uma confissão calvinista, e agora os batistas, para extirpar aquela confissão calvinista, decidiram elaborar uma nova confissão, a declaração doutrinária da CBB. Tudo isso é falso. A declaração doutrinária da CBB foi elaborada por causa da doutrina pentecostal do Espírito Santo. Ela nem toca na questão calvinista. Nem toca. Pelo contrário, continua sendo a declaração de fé que apoia em seus textos as mesmas coisas que o calvinismo clássico nas declarações na anterior e nas mais antigas apoiava. Ela apenas é uma declaração, como eu disse, que não dissipa as dúvidas, ela é breve nas suas colocações, ela não é exaustiva e por isso causa confusão. Mas o fato, pessoal, é que o motivo da declaração existir, como o preâmbulo diz muito bem, é exatamente a doutrina pentecostal que os batistas estavam rechaçando. Agora eu pergunto a vocês, quantas igrejas batistas arroladas na Convenção Batista Brasileira atualmente são pentecostais, têm práticas pentecostais, falam em línguas, acreditam em sonhos e visões, seus pastores chamam pastores pentecostais para pregar em suas igrejas? Quantas vocês conhecem que são assim? E ninguém nas convenções estaduais, nacionais, dizem qualquer coisa. Centenas de igrejas espalhadas pelo Brasil apoiam aquilo pelo qual a declaração de fé foi criada, excluindo aquela prática como sendo uma prática batista. Esse é o ponto. Os batistas escreveram a declaração doutrinária para rechaçar o pentecostalismo, para dizer, não cremos nisso. Agora, veja, para encerrar agora de verdade, essa prática aqui, nessas igrejas, nesse período, ela estava sob o comando de vários homens, mas um dos mais importantes nomes que defendia esse mover novo, doutrinário, pentecostal, era o pastor batista Enéas Tonini. Havia um outro pastor também, que eu não me recordo o nome dele no momento, que também estava ali por trás, responsável, inclusive, da Igreja Batista da Lagoinha. Eles eram da Convenção Batista Brasileira. Se retiraram depois desse dilema todo, saíram da Convenção Batista Brasileira. Não perderam igrejas, não houve tomar o patrimônio, nada. Saíram, como diz lá a sugestão, honrosamente decidiram se desligar com suas igrejas, saíram porque criam outra coisa. Escreveram uma declaração doutrinária. A declaração doutrinária, fundaram uma convenção mais tarde, a Convenção Batista Nacional, que é uma convenção dos batistas pentecostais. Ok. Qual é a declaração de fé desses batistas pentecostais? Em relação ao Espírito Santo, é uma declaração de fé pentecostal. Em relação à soteriologia, pasmem, é uma declaração de fé calvinista. Olha, os batistas nacionais, na sua declaração de fé, é muito mais clara do que a declaração da CBB. Eles dizem claramente que são calvinistas, não afirmam o nome calvinismo, claro, mas demonstram claramente, na síntese histórica também dizem que são calvinistas. Foi escrito um livro agora pela uma editora dos batistas nacionais, o qual não me recordo agora o nome, o título do livro também não me recordo agora, mas esse livro está chegando para mim, já o comprei,
estou esperando chegar. E nesse livro, o autor ele vai claramente apontar os princípios batistas e a fé calvinista dos batistas nacionais. Então, veja, o que isso significa, mais uma vez? Que quanto ao calvinismo, basicamente não havia problemas, diferenças entre eles. Havia diferença no Espírito Santo. Nessa compreensão havia diferença. Bom, pessoal, tinha muito mais coisas para falar para vocês aqui, mas eu vou encerrar as nossas notas aqui sobre o preâmbulo da Declaração Doutrinária da CBB e no próximo encontro nós vamos falar sobre os artigos de fé que estão na Declaração Doutrinária da CBB, tá bom? Eu quero deixar alguns livros aqui para vocês lerem. Leiam esse aqui, obra do William Carey, o pai das missões modernas, livro da Pronobis, livro Mobilização Missionária. Aqui o William Carey vai dar muitas argumentações para que a igreja faça missões estrangeiras. Esse livro é fantástico, pessoal. Leiam. Ele é pequenininho, mas ele é muito poderoso. Esse outro livro, que foi escrito pelo John Piper, é uma brevíssima biografia do Andrew Fuller. O Andrew Fuller, como eu disse, era o teólogo lá da Sociedade Missionária dos Batistas Calvinistas da Inglaterra, que enviou William Carey para a Índia. Então, William Carey, ele embasa todo o seu conteúdo teológico, bíblico, para fazer missões. O outro livro é o do Timothy George, que eu apresentei, Testemunha Fiel, Fiel Testemunha, e esse, A Glória da Verdadeira Igreja, do Benjamin Kitt. Você lê isso aqui, você vai ter um embasamento muito bom do que eu falei hoje e vai ligar muitos pontos históricos interessantes também, tá certo? E leia aqui o Evangelização Teocêntrica, do Kuyper, também, que é importante. Queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, companheiros de luta pelo Evangelho, um grande abraço para vocês, até a próxima semana, na nossa próxima aula, se Deus nos permitir.